Você já foi vítima de julgamentos errados? Você já julgou alguém precipitadamente? Como deve ser doloroso ser julgado por alguma coisa que você não fez ou por uma intenção que você não teve? Talvez ninguém tenha sido mais julgado e, diga-se de passagem, equivocadamente julgado do que o próprio Jesus. Não é em vão que no Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus afirma: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Se você me permitir, eu vou recorrer a um texto antigo para ilustrar melhor sobre este assunto, julgamentos inapropriados. O início do primeiro livro do profeta Samuel conta-nos uma história sobre a qual vale a pena meditar. Naqueles dias, havia em Israel um sacerdote, juiz, chamado Eli. Este sacerdote estava sempre às voltas do tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de santuário onde se guardavam muitos objetos sagrados, mas também onde pessoas iam para adorar a Deus, buscar a sua face em oração. Neste lugar, o sacerdote ali recebia pedidos, dava orientações e coisas semelhantes. Certo dia, a sua atenção se voltou para uma jovem mulher chamada Ana, que estava orando de uma maneira, diga-se de passagem, incomum, silenciosa. Os seus lábios se mexiam, mas não se podia ouvir a sua voz. Quando a viu assim, ele julgou que ela estivesse bêbada e a repreendeu duramente. Até quando você ficará embriagada? É assim. A maldade ao nosso redor é tão grande que, por vezes, nos impede de ver e julgar com amor, clareza, imparcialidade. E isso pode nos levar a suspeitar e julgar gente que, na verdade, é inocente. A falha do sacerdote ali certamente era muito grave. E qual era a sua falha? Era a falha de repreender, era a falha de censurar alguém sem observar, sem informar-se corretamente. E como Eli, você e eu não devemos nos precipitar em repreender aos outros e nem sermos apressados em achar que as pessoas são culpadas de coisas erradas quando as evidências são duvidosas e não podem ser provadas. O amor nos constrange a esperar o melhor de todos e proíbe o hábito de censurar irresponsavelmente. E mais, devemos ser especialmente cautelosos quando censurarmos a devoção dos outros. Precisamos tomar muito cuidado antes de reputar a devoção alheia como hipocrisia, entusiasmo exagerado, até mesmo a superstição. Ana orava daquela maneira porque estava aflita, porque alguém havia derramado vinagre nas feridas da sua alma. Ela já tinha sido repreendida por seu esposo, porque não queria comer e beber. E agora estava sendo censurada pelo sacerdote Eli, como se tivesse bebido em excesso. Como tudo isso deve ter machucado muito seu coração. Não é novidade que aqueles que se comportam com decência sejam sempre vistos de maneira imprópria. Também não devemos estranhar se isto um dia acontecer com a gente. Mas qual foi a reação de Ana diante desta falsa acusação, desta acusação de estar bêbada e embriagada na casa do Senhor? Bem, ela não se revoltou contra o sacerdote, apontando os erros. Ela também não lançou em rosto o quão impróprio era alguém na posição que ele ocupava caluniar uma mulher sofredora diante do altar de Deus, diante do altar da graça. Da mesma forma, do mesmo modo, quando somos em algum momento da vida injustamente julgados, precisamos tomar muito cuidado antes de abrirmos a porta dos nossos lábios para não pagarmos o mal com o mal. Ana, ela achou que era suficiente defender-se e nós devemos agir da mesma forma. Quando ela justificou-se, ela negou a acusação e, ao negar a acusação, falou com muito respeito e disse assim: meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, abatida, inquieta. Esse é o motivo de não ter um semblante semelhante aos das outras pessoas. Sim, os meus olhos estão vermelhos, mas não é de vinho, é de choro. Eu não estava falando comigo mesma, como fazem as pessoas que estão bêbadas, embriagadas, como as pessoas que são insensatas. Não, eu tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Esse Deus que me ouve, esse Deus que entende a linguagem do coração. É Ele, Deus, que conhece a abundância da minha queixa. É Ele, Deus, que conhece a minha aflição. Ela estava sendo profundamente fervorosa em oração a Deus.
Esse era o verdadeiro motivo da sua perturbação. Foi desta forma que Eli, o sacerdote, percebeu a sua precipitação, a sua falta de cortesia. Então, ou melhor, até então ele não havia percebido a afronta que havia feito. Aliás, muitos fazem em casos semelhantes, não conseguem perceber o quanto estão a afrontar a pessoa que sofre. O fato do sacerdote Eli ter seu engano corrigido não o deixou de mau humor, não. Pelo contrário, ele agora encorajou a consagração e a devoção de Ana com tanta veemência quanto anteriormente havia desaprovado. Ele deixou claro que estava satisfeito com a inocência dela quando disse: vai em paz, que o Deus de Israel te conceda a tua petição, qualquer que seja que lhe pediste. Por meio do nosso comportamento humilde e manso em relação àqueles que nos criticam, pelo fato, e diga-se de passagem, muitas das vezes nos criticam porque não nos conhecem. Por meio desse nosso comportamento humilde e manso, podemos talvez torná-los nossos amigos e transformar a crítica deles em orações em nosso favor. A grande satisfação interior que tomou conta do coração de Ana ao sair pelo caminho podia se perceber no seu semblante, que já não era mais triste como antes. O seu rosto já não mostrava mais sinais de transtorno nem de confusão interior. Agora, ela possuía um semblante aprazível, alegre, porque tudo estava bem. De onde veio essa alegre mudança, essa mudança súbita? Veio dos momentos de oração. Ela havia entregado seu caso nas mãos de Deus e deixado tudo com Ele. Agora já não estava mais desorientada por conta dos seus problemas. Ela havia orado por si mesma e Eli, o sacerdote, também havia orado por ela. Ana cria. Ana acreditava que Deus daria a ela a misericórdia que ela tinha pedido e supriria a sua necessidade de uma forma ou de outra. Faz-nos lembrar as palavras de Paulo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes no melhor de todos os cofres, em Cristo Jesus nosso Senhor. A oração proporciona bem-estar à alma graciosa. A oração certamente suaviza o semblante. Não deixe de orar em tempo algum. Deus o abençoe. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.